Então, vamos iniciar. Gente, então vamos fazer a subida vibratória para a gente iniciar a aula, ok? Muito bem, gente. Então, vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos nos desligando um pouquinho das coisas, vamos nos ligando a nós mesmos, acalmando os pensamentos, a mente, o coração, ficando mais tranquilos, mais serenos. E vamos agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos, para mais esta aula. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores da turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a princesa Isabel e os negros, a Samiria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra, a Hilarion de Montenegro, saudemos também ao Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-as com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os Cruzados que, se necessário, cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta Mãe do Amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, e que possamos ser instrumentos de luz, de paz e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino do sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Muito bem. Bom, gente, antes de começar, eu ia passar, tá faltando bastante gente, mas eu preciso ver com vocês, é referente à cerimônia de passagem, tá? Vai ser em dezembro, depois eu vou postar certinho, né? A data, o horário, tudo certinho para vocês. E vai precisar, né, no caso, todas as turmas vão fazer uma apresentação, certo? Infelizmente, na semana passada, no ano passado, né, quer dizer, não teve, né, a cerimônia, era para ter sido no começo desse ano, também não teve, então vocês não participaram de nenhuma cerimônia.
certo? Então, essa vai ser a primeira que vocês vão estar participando. E, na verdade, vocês precisariam definir o que vocês vão apresentar. Até então, tinha colocado que vocês iam cantar uma música, né? Então, vocês precisam ver se vocês vão continuar com esse mesmo tema para apresentação, se vocês vão mudar, tá, pessoal? E eu preciso que vocês me passem até o final de outubro qual vai ser a apresentação de vocês, porque eu tenho que mandar para a coordenação. Eles vão montar certinho o cronograma lá das apresentações, certo? Então, tudo tem que estar definido o que vai ser apresentado. Tá bom? Então, vocês precisam conversar entre vocês, tá? Pode usar o grupo do WhatsApp para vocês estarem falando, tá? E decidir aí se vai continuar a música mesmo, que aí vocês iam cantar, se vocês vão querer outra coisa, outra apresentação, mas vocês têm que definir e passar para mim, tá bom, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, é tudo cronometrado lá no dia, assim, né? Então, as apresentações dos grupos tem a mensagem do mentor, tem o dirigente da casa, que ele também faz as explanações, só que como é tudo combinado com a espiritualidade, certo? Então, tem os horários certinhos para cumprir. Então, por isso que a gente precisa ter tudo definido certinho, ok? Então, vamos lá, vamos começar hoje a nossa aula. E é o seguinte, pessoal, na próxima semana, eu vou dar 2 aulas em uma para vocês de novo, ok? Nós vamos juntar 2 aulas. Vocês vão ter que fazer a lição para a aula 31 e a lição para a aula 32, para a próxima aula. Porque nós vamos fazer as 2 aulas juntas na próxima semana, tá bom, pessoal? Então, eu vou começar passando hoje para vocês a lição para a aula 31, que está na página 38 do livro. Lição para a aula 31. Ler diariamente a lição 1, este dia, respostas da vida. Está na página 5 da apostila. Então, vamos lá. Este dia. Este dia é seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se este ou aquele plano de trabalho está incubado no seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja alguma boa ação, apareceu um instante para promovê-la. Se alguém aguarda suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Bom, gente, o texto aqui ele é bem claro, né? Este dia que ele nos fala o quê? O momento presente, o momento, o agora. A importância que tem o agora, né, e o presente para nós. Então, é aquilo que a gente já havia relatado antes e a gente continua falando, né? Aproveitar o quê? Aproveitar o dia de hoje, aproveitar para fazer as coisas enquanto eu tenho a oportunidade de estar fazendo, certo? Então, o texto, ele deixa isso claro. Tudo que você puder fazer no dia, faça, certo? Então, ele nos fala, né? Se você tem um desejo, se você tem um plano,
você fizer uma boa ação. Este dia é o dia para isso. Por quê? Porque o dia que se passou, a gente já não vai mais ter a oportunidade de fazer. O dia que vai vir, a gente não sabe se a gente ainda vai ter essa oportunidade. Então, é o dia de hoje. É o momento presente, é o momento agora. E ele fica sempre enfatizado isso para a gente, por quê? A gente não fique mais, né? A gente já fazer e fica o dia de hoje, significa o momento presente. Como me fala, é presente, é algo que está nos dando a oportunidade. Muito bem? E aqui, voltando para o livrinho, né? Lição para a aula 31, e funcionando. O último parágrafo é este aqui. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Então, vocês vão comentar esse parágrafo, tá, pessoal? Vivência da semana. Semana de intensa observação de como utiliza seus dias. Escreva o que observou. Bom, então aqui é para vocês colocarem como vocês estão utilizando o dia de vocês, certo? Então, se vocês ainda não pararam para pensar, essa semana vocês vão fazer isso, para vocês poderem fazer a vivência da semana e ver como que vocês estão utilizando o dia de vocês, ok? Afirmação. Eu me guio de acordo com a vontade do Pai. Então, vamos todos? Eu me guio de acordo com a vontade do Pai. Eu me guio de acordo com a vontade do Pai. Eu me guio de acordo com a vontade do Pai. Que assim seja, né? Alguma dúvida sobre esta lição? Tranquilo? Ok, então agora nós vamos para a lição para a aula 32. Eu também vou passar para vocês. Que está aqui na página 39. Leia diariamente a lição 38, sempre melhor, respostas da vida. Está na página 11 da apostila. Sempre melhor. Não se diga em momento algum, se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis. Se pode silenciar a própria irritação nas horas difíceis. Se tem ânimo para sofrer sem lamentação. Se já suporta os problemas da própria casa, procurando solucioná-los sem azedumes e sem queixa. Se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz. Se respeita a liberdade dos outros. Se aguenta a visita da enfermidade sem alarmar o ambiente onde se encontre. Se desculpa ofensas, reconhecendo que somos também capazes de ofender. Se procura trabalho com alegria. Se confia em Deus, espera por Deus sem desesperar, sejam quais sejam as circunstâncias da vida. Então você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor. Mais um texto de reflexão, né, pessoal? Então, o sempre melhor, ele nos dá aqui 10 itens, certo? Que são, na verdade, atitudes que devemos ter para que a gente possa ficar sempre melhor, se melhorando, digamos assim, né? Então, essas atitudes, se nós formos analisar, são atitudes cristãs, certo? Por quê? Porque elas nos mostram que a gente deve ter tolerância, deve ter paciência, deve ter aceitação, né? Então, se você analisando a cada item, se eu já consigo isso, se eu já faço aquilo, então eu já estou me melhorando, eu já estou no caminho, certo?
E então, os itens aqui nos demonstram o quê? Que a gente precisa ter determinação e força de vontade para reverter as situações. E fazendo dessa forma, nós estaremos nos melhorando cada dia mais, ok? Então, retomando aqui na nossa lição, no item 2, ele fala que vocês vão precisar meditar e posicionar-se sobre os 10 itens da lição, que a lição traz para verificar se você tem se melhorado. Então, vocês vão falar dos 10 itens, tá, pessoal, da lição. Então, vocês vão enumerar e vão falar a respeito de cada um deles. E vocês vão falar, na verdade, voltando-se para as atitudes de cada um de vocês. Não é da forma geral, é de cada um de vocês, ok? E afirmação. Estou cada dia melhor. Vamos todos? Estou cada dia melhor. Estou cada dia melhor. Estou cada dia melhor. Pessoal, alguma dúvida referente às lições? Então, beleza. Então, para a próxima aula, 2 lições, tá bom, pessoal? Vocês vão ter bastante trabalhinho essa semana. Muito bem. E agora, então, nós vamos passar a lição que vocês fizeram, a lição para a aula 30. Lição para a aula 30. Agir melhor, respostas da vida. Item 2. Anotar o parágrafo que mais você precisa trabalhar e justificar. Ok, vamos começar hoje com o Rogério Conduta. Anotar o parágrafo a trabalhar. Sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em cada parte, em toda parte. Devemos ter em mente que os ditos nossos inimigos são, na verdade, nossos melhores instrutores. Encarar tais desavenças como, sim, um aprendizado. Muito bem, Rogério. Não é fácil, mas você tem razão. Ok, continuando aqui. Leonice, fala a sua para a gente. Falo sim. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Tenho muita dificuldade em enfrentar certas situações, principalmente as que dependem unicamente de mim. Às vezes pode parecer uma coisa muito boba, mas não consigo enfrentar sem me estressar, sem criar ansiedade. Preciso ser mais segura e confiante. Tenho trabalhado isso, mas acho que vai levar um tempinho. E eu não tenho muita confiança em mim, não. Entendi. Mas o importante é que você perceba isso, Leoni, comece a se trabalhar. Essas inseguranças geralmente são coisas que a gente são medos, né? Ou situações assim É que somente. recorrente, né? Oi? Coisas que já vêm decorrentes, né? Sim, e aí é percebendo mesmo e procurando Verdade. trabalhar. Você vai ver, daqui a pouco você já está Se Deus firme e quiser. forte. Se Deus quiser. Tadeu, você fala a sua para nós?
Com certeza. Muito bem, Tadeu. Beijo. Sueli, você fala sobre a gente? Confie em Deus e em você mesmo, para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser anjo. Fico feliz com esta frase, me fortaleço, porque procuro fazer tudo certo, mas ainda não consigo acertar sempre. Muito bem, Sueli. Como é que se diz? A gente Todos tenta, nós. mas ainda não sou anjo. Sou humano. Você está em construção ainda, Sueli. Estou começando isso. Muito bem. Lúcia, você pode falar para nós? Vamos lá. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Renata, eu não sei se eu entendi bem o contexto dessa frase, mas do que ela tocou para mim foi o seguinte, foi o tempo do dia a dia. E olha assim, o que eu respondi tem a ver com a próxima lição. Né? Para mim, o tempo, às vezes, parece mais um inimigo do que um mercado de oportunidades. Sei, e amigos me dizem que preciso priorizar, ver o que é mais importante. Mas do que tenho para fazer no dia a dia, tudo me parece importante. Eu não consigo falar, hoje eu faço isso, então não faço aquilo. É uma coisa que eu não consigo. Não sei se a frase está falando desse tempo, para a gente saber administrar o tempo. Eu acho que eu não sei. E nunca soube. Então, eu tenho que tentar fazer, mas assim, eu tenho que varrer a casa porque me incomoda a terra que vem para dentro. Eu não posso deixar a louça sem lavada. Tenho que cuidar dos meus bichos. Então, aí o dia vai passando e ele está todo ocupado. Então, isso é uma verdade, Lúcia. A gente conseguir administrar o tempo, né, a nosso favor. Então, como você falou, para você tudo é prioridade, né? Independente do que for, tudo você vê como uma prioridade. Então, na verdade, quando a gente chega assim nisso, né, de achar que tudo é prioridade, fica mais difícil da gente conseguir, né? Assim, né? Aí o que você vai ter que começar a fazer? Ou acordar mais cedo, dormir mais tarde, né? E o tempo vai ficar mais curto. A gente percebe, porque aí o nosso tempo de descanso acaba ficando mais curto. Mas isso é de cada um. Cada um tem o seu entendimento e vê as coisas da forma que se organize melhor. Então, não adianta eu falar para você, Lúcia, você deve seguir dessa forma, ou outra pessoa falar, Lúcia, porque cada um sabe, né, como se diz, o que é mais importante para ele e a forma como ele lida com aquilo. Então, às vezes, assim, com o passar do tempo, a gente começa a perceber assim, às vezes, eu estava perdendo muito tempo com aquela coisa, ou eu estava errada referente a certas, mas são coisas que a gente já vai adquirindo com as experiências. Então, Não, por favor. Não, pode falar. Uma coisa que eu observei também é que, assim, eu consigo fazer as mesmas coisas com mais tranquilidade quando eu falo para mim mesma. Eu vou fazer o que der. Aí dá para fazer tudo. Acho que essa preocupação parece que ajuda, a gente corre, o relógio corre no mesmo ritmo. Então, eu já observei isso também. Né? Sim. Mas eu tenho que... Assim, eu levanto cedo, no máximo 6, 6:30. Agora, deitar mais tarde, não. Para mim, o máximo 10:30, para conseguir ler um pouquinho, às vezes nem isso. Precisa ler o livro O Poder da Manhã, Lúcia. Que livro, Leoni? O Poder da Manhã. Aí você consegue fazer. Levanta uma hora mais cedo. Não, mais cedo do que isso, não. Dormir é importante, faz bem para a saúde. Muito bem, gente. Bom, continuando aqui, Silvana, você fala sobre a gente?
garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida. Aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Ainda me magoo com atitudes intempestivas de pessoas no meu convívio do trabalho. Sei que eu não deveria me sentir assim, pois tenho conhecimento sobre essa questão. E que esse ressentimento faz mal à minha saúde e ao meu equilíbrio. Preciso não deixar me abalar por palavras e energias negativas de outras pessoas. Às vezes, penso que já consegui lidar com situações assim, mas quando acontece, fico decepcionada com a pessoa e comigo, que não consigo ficar sem me magoar. Muito bem, Silvana. A gente acaba, às vezes, né, que nem você falou, a gente acha, né, que melhorou, aí acontece a situação e a gente percebe. Não, eu ainda tenho que continuar trabalhando nisso, que ainda preciso. E a gente sabe colocar o ambiente de trabalho, os ambientes, dependendo onde está, são os mais difíceis de lidar, né? Porque são as pessoas assim, cada um no seu entendimento, cada um na sua posição, e é um trabalho contínuo mesmo, Silvana. E realmente, como você falou, a gente acaba se afetando muito com isso, né? Então, por isso que a gente precisa tentar se equilibrar mesmo, para que isso não nos prejudique. Então, mas você vai ver, com o tempo as coisas vão, assim, caminho, vão melhorando mesmo. Sim, sim, com certeza. Muito bem. Boa noite, Mari. Boa noite, gente. Nossa, perdão, ter entrado atrasado, mas hoje vou te contar. Fala, minha. Você fala a sua para nós, Mari? Estamos no tema. Compreendamos os outros nas lutas deles, para sermos compreendidos em nossas dificuldades. Eu achava que já estava compreendendo tudo e todos, porém passei por uma prova mais ou menos 15 dias atrás, onde percebi que não. A pessoa não estava bem e precisava descontar em alguém. Naquele momento, pude me calar e não fiz. Não digo que não consegui, pois nem tentei. E a situação feriu a mim, a pessoa e alguns colegas que estavam aí. Então, dali para cá, estou usando aquela situação como lição. Paro, respiro e tento ser melhor do que eu fui há 15 dias atrás. Muito bem, Mari. É isso que a gente estava falando até com a Silvana, referente a isso, né? É aquele trabalho que a gente tem que tentar, né, fazer mesmo do equilíbrio, que a gente acha que já está dando um passinho, um degrau, aí você percebe que não. É o que eu estava fazendo lição hoje, ontem terminando, e aí hoje lendo que eu tinha escrevido sobre, eu falei assim, poxa, pegar o caderno e escrever, né, uma situação que você acha que você está bom é uma coisa, agora você viver ela por a prova que você está colocando em escrito é outra, né? Isso é verdade. Então, por isso que a gente fala, né, quando for fazer, né, as lições, para tentar ser o mais sincero possível. Por quê? Porque isso é também uma ajuda naquilo que a gente precisa trabalhar, certo? E porque, realmente, vai ter semana, certo, que eu vou fazer a lição, parece que está tudo bem, né? E na outra semana, eu vou fazer a lição, e aí, nossa, as coisas, né, já se misturou tudo, aí eu preciso retomar tudo de novo. Gente, isso é normal, mas o que é importante? São essas percepções, são essas vivências que vão fazendo com que a gente continue firme ali, perseverando e retomando. Porque, realmente, são coisas assim que, de imediato, ali, você ainda acaba deslizando. Aí você repensa.
Com o tempo você vai falar assim, nossa, antes aquilo acontecia e eu nem... Agora não, agora acontece, aí eu já repenso. Aí já vem, né? Parece que já vem ali cutucão, ó, você fez coisa errada, né? Então, vamos pensar. E assim vai, até que consiga mesmo já as situações já não terem, assim, não tirarem a gente tanto do eixo, né? Como o Rogério disse também na dele lá, é você ir trabalhando ali nos equilíbrios ali, aí parece que depois aquilo já vai perdendo, né? Aquilo que já mexia tanto já vai distanciando um pouco mais e a gente começa a perceber. É como o próprio texto, que a Mari não participou ali no início, né, que a gente estava falando, do agir melhor, né, pessoal? Então, aquele texto também que fala sobre isso, para a gente vai pensando e vai retomando. Mas é nosso trabalho diário, não tem jeito. Normal, não se assustem. Bom, gente, continuando aqui. Item 3, pensar, meditar e responder posicionantes. Você confia em Deus verdadeiramente? Lúcia. Sim, mas há... tá vendo. Sim, mas há momentos que chego até a duvidar que ele existe. São momentos curtos, felizmente, pois logo em seguida reflito e me lembro de que sou responsável pela minha vida, que sou eu que atraio tudo o que acontece para mim, de bom ou de ruim. Muito bem, Lúcia. Aqueles flashes assim, ai, será que ele existe mesmo? Se é que existe, onde é que tá? Aí eu falo, não, peraí, que eu também não estou jogada ao léu, eu tenho responsabilidade. Muito bem. Item B. Você confia em si mesmo? Vamos lá. Tadeu. Muito bem, Tadeu. Muito bom. Gente, então nós vamos sair e tem C. Como ser humano, você reconhece, vamos lá, Silvana. Com certeza sou um ser humano que pode falhar sim. Cometo erros, enganos e falhas. Estou longe de ser perfeita e estar sempre com a razão. Muito bem. Eu estou passando, pessoal, mas se alguém quiser ler algum item, é só chamar, tá? D. Por que você deve desenvolver a autoaceitação? Como está a sua autoaceitação? Rogério. Rogério Conduta. Cortou o áudio aqui, eu não ouvi. Você está com o microfone fechado. Como você deve desenvolver a autoaceitação? Devemos conhecer e aceitar nossos limites. Isto é a base da autoaceitação. Eu me amo. Que bom. Muito bem, Rogério. É isso mesmo. E tem I.
Como se deve reagir diante das experiências necessárias da vida? Leonie. Enfrentando. Ora as minhas experiências são boas, horas ruins, acredito que tenho que aceitar, porque não vou acertar sempre, mas procuro fazer sempre o melhor, o meu melhor. Isso mesmo, muito bem. Porque a lamentação não é recomendada. Ela o leva a quê e por quê? Mari. Ela nos leva à solidão, deixando-nos só e levando à inutilidade e ao vazio. Ok, muito bem. G. O que você deve guardar do passado? Sueli. Sei que devemos guardar só ou apenas coisas boas. É difícil e pensamos que poderia ter sido diferente, mas é bobagem pensar assim, porque mais para frente vamos lembrar das coisas de hoje e de agora e acharmos que também poderia ter sido diferente. Então, temos que preocupar em ser bacana agora e não pensar o que de ruim aconteceu. Muito bem, Sueli. É só aprender. Mais para frente a gente vai falar, eu devia ter feito diferente hoje, né? Então tem que ir para não pensar, poderia ter sido diferente. Lembra do texto que nós lemos hoje? Este dia. H. Se quiser progredir, o que deve fazer? Vamos ver aqui. Tadeu. Na verdade, aquilo que a gente fala, né? Anda junto, né? O conhecimento com as boas ações. Eles têm que caminhar junto. Muito bem. E quais os talentos que lhe enriquecem a personalidade? Você usa estes talentos para o bem? Silvana. Penso que é a bondade que sinto dentro de mim, a vontade de ver um mundo melhor e em paz. Procuro usar isso para ajudar as outras pessoas. Muito bem, Silvana. Esperamos mesmo. Não sei se nós vamos estar encarnados ainda para ver o mundo melhor, né? Mas nós esperamos. Jota, quais as bênçãos... é isso, né? Quais as bênçãos que lhe valorizam a existência? Lúcia. Tá desligado, Lúcia, o microfone. Estava desligado e eu desliguei agora. Saúde e fé. Muito bem. Então tá bom. Cá, você faz o melhor que pode em tudo na sua vida? Mari. Olha, eu também esquecendo o microfone. Sim, pelo menos tento. Sempre tento fazer meu melhor para mim, para a minha profissão, para o meu paciente, para a minha família e o meu próximo. Muito bem. Gente, tem algum item que alguém gostaria de falar?
Então tá. Afirmação. Esforço-me para ser melhor a cada dia. Leoni. Procuro sempre e peço nas minhas orações que a cada dia eu seja uma pessoa melhor. Muito bem. Sueli, você fala a afirmação para nós também? Jesus, e peço perdão. Todo dia eu peço perdão por alguma falha, por não ser perfeita e procuro melhorar. Muito bem, Sueli. Alguém mais gostaria de falar da afirmação? Então, belezinha. Bom, gente, então... Certinho. Pode falar. Tudo certo. Então, agora nós vamos para a nossa aula de hoje, que era a matéria do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita, o dos Espíritos, capítulo 9, Intercessão dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Perguntas 525 a 557. Eu pedi para vocês lerem, certo? Então, vamos lá. Bom, aqui nós vamos iniciar com a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Ok, então vamos lá. Lúcia, você acha que os espíritos eles influenciam nos acontecimentos da nossa vida? Eu acredito que sim, Renata, porque existe uma conexão do mundo carnal, onde nós estamos, né, encarnados, e o mundo espiritual, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eu penso e o que eu sinto, mas não teria muito sentido os mundos serem separados, né? Então, eu acho que, diante daquilo que eu li, vou ser sincera, eu esqueci de ler, hoje eu peguei de uma parte, esse começo eu li. E diante daquilo que eu li também, então, que há essa comunicação, essa influência. Eu acredito que sim. Ok, muito bem. E, Rogério, conduta. O que você acha? Que existe influência dos espíritos sobre os acontecimentos? É comigo? Você está cortando meu Está áudio? cortando, Rogério? Sim, eles influenciam, mas intuindo, né? Eles falam com a nossa mente, dando alguma intuição. Alguns sentem e outros não, mas eles procuram, de alguma forma, intuir na nossa mente alguma coisa, né? Algum significado. Isso, exatamente. Estamos aqui, né, nessa parte da influência dos espíritos, né, pessoal? Os espíritos, eles nos aconselham, que nem o Rogério colocou, eles intuem a gente, né? Então, através de aconselhamentos. E na verdade, outra coisa que ele fala, né, eles não podem agir fora das leis da natureza, tá? Então, mesmo que os espíritos eles consigam agir sobre a matéria, eles não podem fazer nada que não esteja regido pelas leis naturais, né? E também que não seja permitido por Deus. A gente sabe que as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Então, se não for permitido, eles não vão conseguir também fazer, tá? E uma outra coisa que ele fala aqui nos acontecimentos, né, é que nem tudo está relacionado à influência espiritual, porque às vezes tudo que as pessoas, quando têm esse conhecimento, elas vão achar que tudo que está acontecendo, digamos assim, de ruim para elas, foi uma influência má, foi o meu obsessor, ou foi... E às vezes não, às vezes as nossas próprias escolhas erradas que acabam gerando aquilo, né? Então, não é diretamente essa influência. É claro que a gente sabe, como nós somos
rodeados, né, de espíritos, certo? Então, sempre vai ter essa influenciação. Mas, como ele fala lá no livro, nem tudo é influência. Tem coisas que é o nosso próprio livre-arbítrio que levou aquilo, certo? Então, às vezes, assim, não é, é um pouco assim as desculpas, né? Então, não, foi o obsessor que fez aquilo para mim, né? Então, eu não tenho culpa no cartório. Mas não é bem por aí, né? E, então, na verdade, o que a gente precisa entender, certo, é que existe, né, essa interligação entre os encarnados e os desencarnados, porém essa influência, o que a gente não pode também perder de vista é o seguinte, tudo vai depender da nossa vibração, certo? Tudo vai depender também das nossas atitudes, porque se eu tenho, né, uma vibração mais baixa, se eu tenho pensamentos negativos, a gente já falou sobre isso. A influência vai ser daqueles espíritos ali que também estão naquela vibração, certo? E vai continuar induzindo, né, ou ao vício, ou a erros, ou coisas desse tipo. Agora, se eu sou uma pessoa que me esforço em ter uma elevação moral, em ter, né, um trabalho para o bem, então eu vou sim ser influenciado, mas porém pelos bons espíritos. E eles vão sim me intuir e me aconselhar para mim seguir aquele caminho, para mim e também proteger, enfim, são essas coisas também. Então, existe sim essa influenciação e ela como é que se diz assim, ela é muito mais, digamos assim, atuante do que a gente pode imaginar, certo? Então, e muitos que não têm esse conhecimento, eles levam muito as coisas assim, isso daí foi uma sorte que aconteceu comigo, eu tive sorte, ou isso foi azar, ou isso, então, e isso é normal mesmo, tá? Alguém mais gostaria de comentar sobre a influência dos espíritos, dos acontecimentos? Alguém tem algum relato, alguma coisa que gostaria de comentar? Vocês estão muito quietinhos. Vamos lá, vamos então agora para a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, deixa eu ver aqui. Silvana, você acha que os espíritos eles interferem nos fenômenos da natureza? Acha que eles têm alguma, digamos assim, alguma ligação? Renata, eu não li essa semana, estou em falta, vou perder meu bombonzinho. Ó, ponto negativo, hein? Olha, vocês ficaram 2 semanas em casa, pessoal. Ó, não teve aula semana passada, teve feriado, era lição de casa, hein? Então, ó. Eu não li mesmo. Mas assim, Silvana, na sua opinião, assim, tudo bem, você não leu, mas o que você acha? Não, Se você acha que os espíritos, eles influenciam nos fenômenos da natureza? Tempestades, terremotos, assim, fenômenos naturais. Você acha que tem influência espiritual? Ai, não sei te dizer, eu acho que não. Estou enganada. Sim. Não sei te dizer. Então, tá. Então, deixa eu perguntar. Mari, vou para você. O que você acha? Eu estou rindo aqui porque, gente, eu li, né? E a hora que eu li sobre, eu falei, eu circulei no meu livrinho que fala que sim, né? Que em massas inumeráveis. E aí eu fiquei me perguntando, falei, a que propósito, assim, aconteceria isso, né?
Eu sei que tudo acontece, lendo realmente essa parte, tudo acontece com a permissão de Deus, né? Mas essas tempestades, se tem vínculo, né, com os espíritos, por que tanta destruição assim? Entendeu? Juro, gente, eu circulei o meu livrinho, porque era a minha pergunta hoje, isso. A gente sabe que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser, né? Então, às vezes, que nem você falou, né? Por que tanta destruição? Às vezes, assim, que nem a gente vê, né? Às vezes a destruição na natureza, às vezes a destruição mesmo das coisas, né, materiais, assim, né? Ali das pessoas, né? Então, a gente vê ali as perdas, né? Os sofrimentos também das pessoas. E aí que a gente remete a isso mesmo que a gente estava falando. Às vezes, aquilo tinha que acontecer naquele determinado local, para aquela determinada área, ou para aquelas determinadas coisas assim, para mudar, para mudanças, né, de atitudes, para fazer com que as pessoas reflitam de coisas necessárias, né? Então, se a gente for fazer o porquê, né, então, e a gente se remeter a isso, que nada é por acaso, né, que tudo tem, né, um porquê, né, das obras divinas, assim, que, digamos assim, da mão de Deus ali, né, que tudo para um aprendizado, é tudo para uma necessidade mesmo, né, das situações. A gente pode perceber que, como é que se diz, assim, às vezes são coisas que necessitam naquele local, às vezes até mesmo para ter desencarnes em massas, ou às vezes até mesmo para ter mudanças do local mesmo, quando acontece com natureza, né? Aquilo ali, então, são coisas assim que são determinadas. É que nós não temos esse conhecimento aqui como encarnados, desses tipos de determinações, né? E outra coisa que é interessante, que o próprio livro fala, que é o seguinte, né? Que a gente acabou aprendendo, que tudo é espírito, né? Então, o que acontece? Os átomos, as moléculas, assim, os minerais, tudo é espírito, que eles vão vindo da sua evolução, certo? Então, essas influências, às vezes, que a gente fala de espíritos, né, não necessariamente são os espíritos, assim, que já têm um grau mais elevado, assim, de corpo corpóreo, né, de parte, assim. Então, pode estar relacionado com os minerais, pode estar relacionado, né, com os átomos, moléculas, essas outras coisas, que vão que nem o livro cita, inconscientemente, eles têm o seu próprio trabalho ali de fazer as construções, as montagens, né, das coisas, e tem também referente aqui a toda essa parte né, que a gente percebe, assim, do que é necessário, né, do que a ciência nos mostra, no que é uma tempestade, o que ocorre com então tem todo aquilo, digamos assim, da natureza em si, certo? Que forma para que aquilo ocorra. Mas por que ele fala que são espíritos em massa? Porque tudo é considerado espírito, ele vai ter a sua evolução, certo? Então, é isso, assim. Então, Mari, assim, a gente ainda não desconhece muita coisa, mas se a gente confia, né, em Deus, digamos assim, que tudo é determinado por Deus, infelizmente, coisas assim que a gente vê que digamos assim, que nem você citou ali, que desastres assim, né, que abalam, é necessário acontecer, né? Então, a gente tem que seguir isso. Pode falar. Eu estou vendo que você está assim aqui do meu lado. Eu queria aproveitar isso, fazer uma correção aí para vocês. De aulas passadas, em especial para a Lúcia, eu sei que a Leonie, o Tadeu, o Rogério já presenciaram as aulas no mediúnico, mas talvez mais na Umbanda.
E lá atrás eu tinha uma convicção que a gente nasceu espírito humano e desenvolveu, mas sempre foi humano. E na realidade não. O Helder depois explicou tudo isso. Existe uma escala que sai desde lá do mineral. Então vai para o mineral, depois para o vegetal, depois para o animal, depois para o elemental, depois para o humano. Então é uma correção aqui, porque eu tinha frisado isso principalmente para a Lúcia, e na realidade, naquela eu tinha essa convicção. Então eu já mudei, então eu faço essa colocação, tá, Lúcia? Isso o Helder passou, para quem tiver curiosidade, se você quiser, Lúcia, ele falou na época, para procurar isso, coloca na internet cosmosofia. Isso. Acho Cosmosofia. Cosmosofia, acho que é isso. Isso, acho que a Lúcia, né, tinha bastante interesse, talvez ela gostaria, ela pode estar lendo, e diz que lá ele explica bem, isso aí que está bem resumido, tá? É escala evolutiva aí, nossa. Agradeço. Aí tem que falar que a mulher do botão, né? Tem que falar que a mulher do botão. Interessante. Não, sim, a gente... Mas, e aí só finalizando, né? Então, que nem ele coloca lá na última pergunta, essa parte para a gente entender essa influência ainda é complicado para a gente, porque a gente ainda está buscando os conhecimentos. Mas a hora que você entende que o mineral é um espírito, o animal é um espírito, o vegetal é um espírito, tudo é espiritual. Então, tudo pode ser, como ele diz aqui, influenciado, né? Então, e tudo tem sua interligação, é coisa muito mais ampla. Então, gente, nós já fomos uma pedrinha lá atrás, tá? Nós conseguimos chegar aqui, porque a gente ainda tem um longo caminho ainda pela frente. Então, mas isso é interessante também, né, que nem a Lúcia, assim, tinha comentado, a gente pensar nisso, por causa da preservação, né? Quando a gente tem essa ideia, a gente tem esse conhecimento, a gente olha a natureza, a preservação das coisas de forma totalmente diferente, né? Por quê? Porque a gente sabe que ali, né, não é, ali também tem, né, digamos, um ser, né, um espírito, mesmo assim, que seja, ele não tenha, digamos assim, seja inanimado, né, mas é a obra ali divina, né? E está em processo de evolução também. Então, aí a gente começa a enxergar as coisas também de forma diferente. Coisas sobre os fenômenos da natureza e a ação dos espíritos. Eu acho que travou. A nossa internet está ruim. Travou. Renata, só para comentar, então, diante de tudo que a gente está aprendendo agora... Vocês estão ouvindo a nós? Sim. Agora sim. Está quicando. Sim. Tanto a imagem como o áudio está quicando. Tem hora que a Renata parece estar bêbada. Então, gente, imagina quantos espíritos nós estamos agredindo, né?
Pensar na Amazônia, mineração, desmatamento. Então, quantos espíritos estão sendo agredidos, ofendidos, né? Com isso tudo. Eu tenho dúvida de que nós sejamos mais evoluídos do que os animais, do que as plantas, que eles são tão melhores do que nós, que eu duvido que essa escala seja, eu não consigo aceitar plenamente que nós somos melhores, mais inteligentes sim, mas mais sábios não. São duas escalas, né, Lúcia? É que nem a Rê frisou há momentos atrás. Tem a escala de conhecimento, a escala de evolução e tem a escala moral. São duas diferentes. Uhum. Muito bem, gente. Aqui, né, só para falar também que, na verdade, o que acontece? Os espíritos, eles são considerados, né, os agentes de Deus, certo? Então, Deus, ele tem, né, todo os seus agentes ali para atuar, certo? Por ele. Então, isso referente, né, aos fenômenos, referente a todas digamos assim, as influenciações, assim, de desenvolvimento, né, dos planetas, as formações, eles sempre têm os agentes lá que vão fazer. E aí, aqueles espíritos que são mais evoluídos, eles vão estar sempre na cadeia de comando, tá? E os espíritos, assim, digamos que são menos evoluídos, certo? Então, esses já são os braçais que a gente fala, né? Então, na verdade, eles são eles que vão executar, tá? Então, as coisas referentes aquilo que foi programado para acontecer, tá? Só para curiosidade de vocês, certinho? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário referente a essa parte? Dos fenômenos, das influências? Então, tá. Então, vamos lá. Os espíritos durante os combates. Essa parte aqui já é mais, digamos assim, a influência dos espíritos, né, durante os combates. Então, vamos lá. Leonir, você viu essa parte? O que você entendeu ali? Renata, eu vou ser franca para você. Eu ouvi o áudio agora das 6h15 até 6:45. Eu juro que eu dormi. Eu estou muito cansada. Nossa, eu ando esgotada demais, cansada assim ao extremo. Me perdoe. Mas alguma coisa eu vi, mas disso aí eu não me lembro, não. Mas alguma coisa eu lembro. Até para falar da morte da pessoa que vai cair da escada, eu lembro. Para falar da morte do encarnado que vai sofrer um raio, eu lembro. Mas tem coisa que passou, eu confesso que eu cochilei. Me perdoe. Ok. Bom, gente, essa parte aqui dos espíritos durante os combates, né? Então, a influenciação dos espíritos, ela ocorre dos dois lados, tá? Quando se tem um combate, a gente sabe, geralmente tem os lados opostos, né? Então, a influenciação fica dos dois lados, certo? E na verdade, o que acontece? Quando a gente for fazer uma análise, né, pensando, né, em guerras, assim, a gente já sabe que isso é algo, assim, negativo, certo? Porque esses conflitos, essas guerras são coisas, assim, que causam destruição, causam mortes e tal. E, geralmente, os espíritos que vão estar ali são os espíritos de má índole, né? Isso aí eu lembro, Renata. Oi? Eu lembro, eu posso falar? Pode. Que assim, quando eles morrem, pode até ser que eles com os inimigos se conflitam, né? Mas depois, com o tempo, isso já vai deixar de existir. Vão ter aquela raiva deles, aquela coisa de guerra mesmo, né? Entre um e o inimigo, mas que depois, com o tempo, eles voltam a ser diferentes.
Porque, na verdade, se a gente for, que nem você estava falando, entrando já nessa parte, né, Lili? Geralmente, as pessoas que participam dos combates, né, eles são, digamos assim, convocados, né? Então, assim, tem aqueles que vão, né, se alistam por vontade própria, né? Tem lá aquela vontade de ali de estar guerreando, digamos assim, mas tem outros assim que não, que acabam meio que obrigados ali a participar. Então, o que acontece? Quando eles desencarnam, digamos assim, aquela vontade de continuar, né, fazendo isso no outro mundo, ela se perde, certo? Porque perde o sentido, né? Então, eles desencarnam e aquilo fica. E como você falou, às vezes ele continua perseguindo, depois ele percebe que já não tem mais sentido também, e aquilo para, né? Então, ocorrem ali, quando tem os combates, né, muitos desencarnes, certo? E só que uma outra coisa que ele deixa claro também é que o desligamento, né, do espírito, assim, com o corpo, ele não é instantâneo. Mesmo ali, né, quando tem muitos desencarnes, assim, as pessoas morrem ali de forma muito violenta, o desligamento ele não é instantâneo também do espírito. Então, depois, assim, às vezes o espírito ainda não tem ali a percepção que ele, digamos assim, desencarnou, certo? Ele acha que ele ainda está em combate, mas aí depois vem todo o processamento e cada um vai seguindo, né? E sobre a influência, na verdade, as influências geralmente dos espíritos são em quem? Nos comandantes, né? Nos generais, que ocorrem essas influências. E a gente sabe também que nesses comandantes tem aqueles que tinham mediunidade, né? Que já tinham digamos assim, um desenvolvimento mediúnico, certo? Então, eles têm mais ali os direcionamentos, mais as intuições, às vezes eles têm até a vista ali dos acontecimentos, né, devido ao quê? À sua mediunidade, e para fazer com que seja seguido, né, os combates, saiam vencedores, enfim. Então, também existe esse tipo de influenciação, tá? E a gente sabe que, infelizmente, quando tem, né, esses tipos de, digamos assim, de combates, de conflitos, eles são, sempre vai ser aquela vibração mais baixa e vai ser, digamos assim, as influenciações também vão ser mais de espíritos mesmo que querem isso, né, que se satisfazem com isso. Certo, gente? Mais alguém quer falar sobre os combates? Teria mais alguma coisa para colocar a respeito? Então, vamos falar dos pactos, né? Então, vamos indo aqui. Sueli, você entendeu o que sobre os pactos? Qual é o número da pergunta, Renata? Os pactos 549, Sueli. Sabe por quê? Tá, já sei. Eu tive dificuldade em pôr com da minha própria sabedoria, que não tenho muita. Então, eu fui resumindo todas elas um pouquinho do que eu entendi. Então, eu pus assim, olha, não há pactos entre espíritos, mas se queres atormentar seu vizinho, chama os espíritos inferiores. Fiz isso. Eu fui resumindo todas porque eu não consegui, com a minha própria cabeça, fazer, sabe, entender. Então, eu pus assim, e não há pactos entre eles, mas se eles quiserem atormentar um vizinho, aí os espíritos inferiores que faz isso. É o que eu entendi. Exatamente, Sueli, porque, na verdade, não há pacto, há simpatizantes, né? Então, aquilo que a gente fala, quando vibra, né, está na mesma vibração e tem os mesmos pensamentos. A gente sabe que as influências dos espíritos são por pensamento. Então, ele simpatiza, né, com o quê? Fazer mal para o outro, né?
Então, os pactos, na verdade, assim, você está sempre querendo alguma coisa de mal, digamos assim, porque de bem você não precisaria disso. Então, é isso que ele faz, ele chama, né, esses espíritos para poder fazer alguma coisa de mal para o outro, né? Só que o que acontece? Na verdade, assim, né, quando ele faz isso, né, ele pede ajuda, né, digamos assim, do espírito para ele fazer mal para o outro, ele acaba acontecendo o que com ele? Ele acaba tendo que servir também esses espíritos, porque esses espíritos vão precisar dele para atuar, né, naquilo que eles querem. Então, o pacto, na verdade, é essa troca, né, que eles falam assim, ele faz, mas você também está me devendo, você agora vai ter que fazer por mim. Tem que Então, cobrar. exatamente. Então, isso acontece, pode acontecer aqui, ou quando ele desencarnar também, ele vai ter a cobrança lá também. Disso daí que aconteceu, dessa ajuda. Só que uma coisa interessante que ele fala também, né, que o que acontece? Que a pessoa que ele está se dirigindo esses espíritos, né, para fazer mal, se ela tiver um pensamento elevado, se ela tiver, né, uma moral, uma proteção, né, eles não vão conseguir atingir essa pessoa, esses espíritos, certo? Então, por quê? Porque não estão na mesma vibração, tá? Porém, a gente percebe ali isso também, certo? Por isso que a gente fala muito do orar e vigiar, né? Para a gente não ser atingido, né? Por essas coisas. Assim. Gente, vai cair. Então, nós já voltamos. Ok, então vamos continuar. E eu vou aproveitar e vou continuar com você, Tadeu. Nós vamos falar agora sobre o poder oculto, os talimãs e os feiticeiros. Daqui do Livro dos Espíritos, o que você achou dessa... que ele fala referente a essas coisas? Uhum. Isso, exatamente. Uhum. É porque, como você disse, os espíritos eles são atraídos pelo pensamento, não, né, pelas coisas materiais. Né? Então, quando ele fala, né, que nem você falou assim, de talismãs, a pessoa acredita, né, que aquele objeto vai trazer sorte, né, que se ela usar aquele objeto, ela vai ter proteção, ela vai ter sorte, né, prosperidade, enfim. Porém, é isso que ele falou, é a sua confiança que aquilo está acontecendo, né, é a sua força ali do pensamento que vai te trazer isso, não vai ser objeto, né. Sim. Exatamente. E então, aquelas outras coisas que ele fala aqui sobre
sobre rituais, sobre as palavras cabalísticas e outras questões que ele usa aqui, diz que isso daí não tem força. Aquilo que a pessoa acredita, né, que são coisas assim que serão dirigidas, né, aquilo não tem força, certo? Então, mas tudo vai do quê? Do pensamento da pessoa e daquilo que a pessoa acredita, né? Então, tudo está relacionado com isso, que a gente sabe, né, já foi falado, da força do pensamento ali, né, e que nem qual a vibração que você atua, certo? Então, se você está muito baixo ali, você pode estar suscetível, né, a coisas negativas e elevado a não. Então, tudo depende disso. Uma coisa que ele fala sobre os feiticeiros, né, que muitas pessoas desconhecem, né, essa parte, que os feiticeiros eram chamados por quê? Porque eles manipulavam, né, eles tinham conhecimento da natureza, né, eles tinham conhecimento da parte, né, que ele fala ali de manipular energias, né, então, as pessoas, assim, viam eles como seres, né, dotados ali da magia, então, que eles eram criticados, e, na verdade, são pessoas iguais a nós, certo? Ali, só que, como o conhecimento ele era limitado, então, eles eram criticados e eram considerados feiticeiros, né? É claro que, assim, nós temos a parte que, nem o Tadeu falou, tem a parte que lida para o bem e a parte que lida para o mal, certo? Então, mas, na verdade, tudo quando você lida ali para o bem, são a parte das ervas, as partes da natureza, né, as partes que trazem, assim, benefícios muito grandes, né, para a gente, para a saúde e para diversas outras coisas. E aí, se eles lidam com o mal, eles vão ter as consequências depois daquilo que eles estão fazendo, certo? E é por isso que a gente sempre fala disso, né, do orar e vigiar, para a gente poder manter a nossa vibração em elevação mais alta, assim, para a gente não ser atingido por nada negativo, né? Por nada, assim, inferior. E para a gente poder continuar. Oi, Tadeu, pode falar. E, na verdade, né, Tadeu? Nós estaríamos retomando o caminho de volta para a luz, onde nós já estivemos e, com todos esses sentimentos ruins, nós perdemos tudo. Houve uma involução, então. Uhum.
Aham, certo. Não, eu não falei ignorantes, acho que eu citei, quando o Alexandre falou do lado moral, eu acho que a gente é pior no sentido moral mesmo. De que eu falei de inteligência e conhecimento, sim, mas no sentido moral, né? É, sim, exatamente. Aham, não é. É verdade, eu acredito muito nisso. E Na eu fiz. verdade, oi, Lúcia, pode terminar. Ai, não, acho que eu já comentei com vocês que eu frequentei, estudei, participei de rituais da eubiose, e segundo a eubiose, a humanidade ela tem ascendentes e descendentes. E nós estaríamos agora numa curva descendente, exatamente no sentido moral, para depois começar a ascender de novo. Uhum. Então, É, Renata, uma coisa, quando você falou de rituais cabalísticos, eu também já estudei um pouco de cabala, né, com um professor convertido a judeu, e eu não acho que rituais cabalísticos, para mim, eu vejo como se fosse uma oração. A missa é um ritual, as orações que a gente faz também são rituais, então eu não acho que seja, assim, balela ou uma coisa sem sentido. Acho que tem muito fundamento, muito estudo, muito conhecimento, pelo pouco que eu estudei. Não sei uhum. se eu entendi direito aquilo que você falou, também eu posso ter entendido errado. Mas acho que, assim, cada filosofia espiritualista tem o seu valor, tem o seu caminho, que acho que é o caminho, assim, que todos nós estamos caminhando, como o Tadeu falou, voltando para a luz. Na verdade, ele quis dizer aqui no Livro dos Espíritos sobre poder oculto, Lúcia. Ele vê a parte cabalista ali como uma coisa, né, interligada a uma coisa oculta, uma coisa assim, digamos assim, de magia mesmo, de criar coisas assim que não faz, assim, que para cada, que está relacionada a crenças, né, digamos ali aqui. Então, ele quis dizer voltado a isso, certo? Porque não essa, por exemplo, bom, o ritual lá que eu vou falar, sei lá, 7 vezes o nome e tal, e aquilo lá vai atingir, né, aquela pessoa então é nesse sentido que ele fala sobre rituais, né? Mas não, digamos assim, se aquilo que você aprendeu, ele está voltado, digamos assim, para a parte assim que você acredita que seja coisa de elevação, coisa para o bem, não é nesse sentido. Ele está falando aqui sobre os poderes ocultos, então são coisas assim relacionadas dessa outra parte. Ok? Ok. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a explicar. Tem isso que você falou lá na Cabala, então vai ter os salmos lá, e tem um salmo que, na realidade, que nem você falou, é uma oração. E aí tem um que é da proteção individual, eu não vou lembrar detalhes dele aqui, mas que você faz a oração para criar uma proteção ao seu redor, para que você não sofra mal, para que o mal não te atinja. A hora que você está fazendo a oração, não tem nada de ocultismo nisso. Você vai usar a força do pensamento nessa oração e ela vai criar essa proteção que cai onde o Tadeu falou, que é tudo no pensamento. E aí o que a parte espírita ela faz? Porque a parte espírita ela tem a sua parte religiosa, mas ela não entra na religião. Então, com o tempo, com o aprofundamento, você
o Espiritismo vai trazer que tudo, na realidade, vai cair naquilo que é a força do nosso pensamento. E tudo é uma força, é através do magnetismo. Ele vai usar tudo isso para explicar. É que é muito conhecimento que a gente vai absorver. Hoje eu não tenho para detalhar tudo isso, mas a função, na realidade, aqui, que ele explica é desmistificar tudo isso, que não tem nada é por acaso, tudo, os fenômenos são explicados. Inclusive, vocês vão ver, aqui, espero que todos cheguem aí ao ano de aprendiz, a gente está estudando fatos da vida de Jesus. E lá, segundo a visão espírita. Então, ele vai contar fatos lá da vida de Jesus, só que todos eles vão vão mostrar a explicação que está por trás desses fatos acontecidos, tá? Então, é mais ou menos um pouquinho. Não é que, como é que fala? Lá na Cabala, não tem. Ela faz lá, ela tem o entendimento religioso dela, né? E na realidade, o Espiritismo ele vai um pouquinho além. Mas isso, de acordo com cada um e com o conhecimento que cada um vai absorvendo. Claro que superficialmente você vai chocar todos eles, mas não é, a ideia não é essa. Então, muito bem. Obrigada, Alexandre. Renata, Oi. eu queria fazer 2 perguntas. Uma, eu faço vela, sabe? Eu sou artesã, eu faço vela. Quando a minha irmã fala que a minha mãe está gritando de noite, porque ela chama a noite inteira e não dorme, eu acendo uma velinha e faço oração para ela. É perigoso? Não, Fazer isso? não. É isso que o Tadeu estava explicando, Sueli. Quando você acende a vela, você tem que pôr a intenção ali, né? Eu faço Que isso você daqui falou. de A intenção ali para sua mãe, né? Você faz a oração, porque se você acender a vela por assim, apenas acender, ela não vai ter efeito, né? Então, quando você faz essa intenção assim, né? Não tem problema, Sueli. Pode fazer sim. Outra coisa. É para ajudar. Eu fiz essa lição bem tarde da noite, eu fiquei com um pouco de medo. Tem perigo de algum espírito vir? Porque eu leio alto, em voz alta. Aí eu olhei a almofada no sofá, pensei, ai meu Deus, estou com medo. Eu sei perigo de algum espírito vir aqui, porque eu leio alto, e eu mesmo fiquei com medo, porque eu estava lendo, achei pesado, entendeu? Eu fiquei com medo. Você fala que você estava lendo o Livro dos Espíritos, é isso? Essa lição aqui. Eu fiz tarde da noite. E aí eu estava lendo aquele negócio tão pesado, tão difícil. Aí eu li a almofada no sofá e falei, ai meu Deus, estou com medo. Fui rezar lá no quarto. Porque é perigoso, pode acontecer ou não? De vir um espírito aqui? Eu lendo tudo isso? Não? Não, Sueli. Porque, na verdade, o que você está fazendo? É um estudo espírita, Sueli. Isso vai... Às vezes pode espantar os Espantar. E como você... É aquilo que a gente fala da vibração, né, Sueli? Então, a gente atrai os espíritos, né? Conforme a nossa vibração. Como você está se dedicando, você faz suas orações na sua casa, tudo, não é para acontecer, tá? Então, na realidade, é assim, filho, você vai ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de esclarecimento. Então, ele é um livro que traz luz para você. Então, a hora que você está lendo, não quer dizer que não vai ter a parte espiritual. A gente não sabe como está em volta. Mas se você está fazendo uma coisa que está trazendo uma instrução, ela está te trazendo luz. Então, vai estar próximo a vocês os espíritos de luz, que querem escutar isso, que querem aprender com você. Não, o espírito que não quer, ele vai sair de perto, porque isso vai incomodar ele. Tá? É claro, e a gente recomenda, por exemplo, se você quer absorver mais ainda conhecimento, sempre que você vai fazer uma lição, que você vai fazer um estudo, faz uma concentração, acalma o pensamento, faz uma oração, chama os mentores, que eles só vão te ajudar. Sim. E você não vai ter mais esse medo. Tá bom. Obrigada. Imagina eu mexendo com essa lista de cirurgia, Renata. Quantos obsessores tem aí nessa lista? Então, gente, eu saí desse computador passado.
Mas vale para você Vale para também, você né? também. Então, sim. Faz uma oração e chama o seu mentor. O Helder já falou, bota o Evangelho segundo o Espiritismo aberto no seu quarto, pega essa lista que você faz e coloca dentro do Evangelho, porque é pesado. É. Meu Deus. Bom, gente, só para finalizar, então, ficou as bênçãos e maldições, certo? Então, uma coisa assim que ele deixa claro aqui, né, que a bênção e a maldição, elas não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça, tá? Então, às vezes, isso de falar que foi rogada uma maldição para alguém, né? E que aquilo aconteceu porque foi devido àquilo. Não, se não for, digamos assim, como ele fala aqui, no caminho da providência, certo? Se for permissão de Deus, aquilo não tem relação com a maldição, ou não tem relação, né? Digamos assim, com o ocorrido. É claro que se eu sou uma pessoa de índole muito má e eu estou me induzindo em certas questões, então, às vezes, vai ter acontecimentos que você vai achar que é uma maldição, né? Então, isso vai ter muito de como que é o comportamento de cada um. E bênçãos também, né? As bênçãos, elas são sempre por merecimento. Tá? Então, a gente está sempre pedindo, né, que Deus nos abençoe, só que nós temos que merecer essas bênçãos também, fazer a nossa parte ali para que a gente tenha sempre bênçãos em nossas vidas, né? E para isso é a dedicação aqui na nossa elevação moral, que aí a gente vai estar sempre abençoado, né? Feito, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário mais? Alguém quer falar mais alguma coisa referente ao nosso estudo de hoje? Eu quero, Renata. Pode falar. Ó, um dia eu comprei um casaco no brechó, lindo xadrez, eu lavei, deixei de molho, secou, eu tenho um quarto de artesanato, eu pus na cadeira. Quando foi, e eu tinha um palhacinho de cerâmica que eu comprei em Porto Ferreira no meu banheiro já há uns 2 anos. Aí eu estava dormindo, escutei um barulho, o palhacinho caiu dentro da minha pia, da minha cuba de vidro, quebrou tudo. Eu assustei, levantei e falei, meu Deus, o que será isso? Olhei, o palhaço estava moído. Eu fiquei com medo, peguei ele, joguei numa sacolinha, joguei sal. Quando eu olhei no meu sofá, tinha um gato dormindo, um gato preto. Eu falei, meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui, gato? Olha que tristeza. Aí eu fui abrir a porta para o gato ir embora, ele saiu por onde ele entrou, pelo vitrô da minha lavanderia. Quando eu fui voltar para minha cama estremecida de medo, que eu tenho medo de gato, eu olhei para aquela roupa do brechó e me arrepiou. Eu falei, ai meu Deus, acho que é essa roupa. Joguei numa sacola, joguei sal e joguei no lixo, cedinho. Aconteceu isso, não é esquisito? Eu fiquei com medo e aconteceu tudo isso numa noite. Então, aí seria, vai daquilo que você, digamos eu senti assim, na hora. daquilo que você achou, né? A gente não tem como saber, né? É. Mas eu acho que a gente chegou a dar uma aula, não lembro se foi no T2, sobre talismã e tudo aí, né? Então, se você compra assim no brechó, faz o banho de sal para desmagnetizar, né? Ou desapegar também. Então, roupa, isso você consegue, que não vai estragar, né? Faz. Eu pus sal, a Renata me ensinou. Lembra, Renata, que eu perguntei? Você me ensinou a fazer isso. Mas aquele dia aconteceu isso. Fazia 2 anos que eu tinha aquele palhacinho sentado no meu armário do banheiro. Naquela noite. Será que não foi o gato que roubou seu palhaço? A gente não sabe. Então, é que, não sei, é tão pequeno lá o vidro, acho que o gato não ia até lá, não. Não sei, foi esquisito. Só sei que a blusa foi embora pro lixo. Fiquei com medo, eu não ia vestir nunca aquilo lá. Se ela gerou isso. Se ela te gerou, se ela te gerou. Foi péssimo. Mas tudo bem, passou. E fiz oração, né? Eu orei. Isso. Oração. Certinho, Sueli.
Bom, pessoal, combinado. Então, combinado aí. Finalizado, né? Finalizamos a aula hoje. Então, é o seguinte, eu tinha até comentado com vocês, né, que agora, para a gente não ficar tendo que fazer leitura toda a aula, para ficar mais maçante, para a gente fazer dessa forma. Mas se vocês quiserem que volte para a leitura, a gente volta, tá? Para mim, tudo Só tá que aí, bom. então, vocês têm que colaborar também, participar. Certinho? Então, tá bom, gente. Então, vamos finalizando hoje. E você faz o nosso encerramento. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar a aula de hoje, né? Então, vamos agora, vamos agradecendo desde já por mais esse tempo precioso a nós concedido. Vamos agradecendo por mais esse aprendizado que tivemos. E vamos, então, agora doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus. E vamos doando o que temos de melhor em nossos corações. E vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os lares onde existam leitos de dor, vibrando também por todos os locais de conflito, fome e miséria da Terra. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes, vibrando por toda essa espiritualidade de luz que auxilia o nosso país, que a luz possa chegar aos nossos dirigentes. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos também pelos lares dos nossos parentes e amigos e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede aqui em Rio Claro, na Avenida Sabora Camini, número 810, vibrando por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos pela câmara de passes e pela urna de vibrações, e por todos os nomes lá contidos. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai e nunca a nossa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.